Olá, olá, meus alunos. Estamos começando mais uma pós-aula de Direito das Obrigações. Esse é o nosso terceiro vídeo, quarta pós-aula, agora falando sobre as modalidades de obrigação. No vídeo passado, encerramos o estudo da introdução ao direito obrigacional, notas sobre a teoria geral, e agora passamos à análise das obrigações em espécie, começando pela classificação de obrigação quanto ao vínculo. Doutrinariamente, reconhecemos que, quanto ao vínculo, existem três espécies de obrigação: a obrigação civil, a obrigação moral e a obrigação natural. A obrigação civil, ela é chamada pela doutrina de obrigação perfeita. Perfeita porque todos os elementos constitutivos estão lá presentes. Os sujeitos, credor, devedor, o objeto, imediato, a prestação, mediato, o bem da vida e um vínculo jurídico perfeitamente eficaz. De modo que nessas obrigações nós temos um débito que, se não for voluntariamente cumprido pelo prestador, a inadimplência ensejará responsabilidade, o que significa que o credor poderá exigir o seu crédito judicialmente. Por isso, o Orlando Gomes, por exemplo, afirma que as obrigações civis são aquelas que consistem em vínculo provido de sanção. E a Maria Helena Diniz, por sua vez, afirma que na obrigação civil o vínculo jurídico está munido de ação. Por quê? Porque essa é uma obrigação perfeita. Todos os elementos constitutivos estão presentes e plenamente eficazes, de modo que existe um débito que, se não for voluntariamente cumprido, ensejará responsabilidade. A inadimplência estabelecerá a pretensão para o credor exigir o seu direito judicialmente. A segunda espécie de obrigação quanto ao vínculo é a obrigação moral. E já adianto, a obrigação moral ela não possui relevância jurídica. Por quê? Porque juridicamente ela não existe. As obrigações morais são aquelas fundadas em normas morais de convivência, deveres de consciência. Podemos até afirmar que é bom que se cumpra, mas do inadimplemento não surgirá qualquer exigibilidade, porque na verdade não tem débito. Nas obrigações ditas morais não existe um vínculo jurídico. Portanto, o devedor não está obrigado ao seu cumprimento. Podemos citar como exemplo de obrigação moral o dever de ajudar uma senhora de idade a atravessar a rua, de ajudar uma mulher com várias sacolas a carregá-las. Veja, são obrigações meramente morais, fundadas em dever de consciência, mas juridicamente não possuem qualquer relevância. Por isso afirmamos que juridicamente elas não existem. Mas, professor, se as obrigações morais elas não existem juridicamente, por que fazer menção a elas no contexto do direito obrigacional? Pelo seguinte, a justificativa de falarmos das obrigações morais aqui é exatamente para você não confundir com as chamadas obrigações naturais. Exato. As obrigações naturais, elas existem juridicamente, porque nelas temos devedor, credor, objeto imediato e também um vínculo jurídico. Então, as naturais existem juridicamente. O que acontece é que essas são obrigações imperfeitas, uma vez que, se o débito não for cumprido voluntariamente, o credor não poderá exigir o adimplemento judicialmente. Portanto, a inadimplência não gera responsabilidade.
Mas é importante observar que as obrigações naturais existem. Tanto existem que, se forem voluntariamente cumpridas, o devedor não poderá pleitear a devolução do que utilizou para fazer o pagamento. Exemplos de obrigações naturais nós encontramos na lei. É o caso da dívida prescrita. Observem, a prescrição, ela não extingue a obrigação, ela extingue a pretensão. Ela extingue, portanto, a possibilidade do credor exigir judicialmente e coercitivamente o adimplemento do débito. Mas a obrigação ainda existe. O vínculo obrigacional ainda existe, agora com espécie natural. Essa reflexão importante, porque se o devedor de dívida prescrita voluntariamente pagar, ele não terá direito a pleitear a devolução do seu pagamento. O Código Civil, lá no artigo 876, ele inicia o estudo da chamada repetição de indébito. Aquele que recebeu algo que não lhe era devido, está obrigado a devolver. Portanto, se eu pago um indébito, se eu pago algo que não devia, eu posso recobrar. Eu posso pedir que me seja devolvido. Agora, lá no artigo 882, o legislador nos diz o seguinte: não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir a obrigação judicialmente inexigível. Observem, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Por quê? Porque ali eu paguei um débito. A dívida prescrita é obrigação natural. O devedor deve, mas não pode ser obrigado ao pagamento. Entretanto, se ele pagar, ele pagou o que efetivamente devia. Por isso é que não pode pleitear a devolução do valor pago. Também encontramos exemplo de obrigação natural lá no artigo 814. Dívida de jogo. Artigo 814, o legislador diz o seguinte: as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente era menor ou interdito. Então, observe, se eu perco uma aposta, existe uma obrigação jurídica. Eu sou devedor. Acontece que, sendo esta uma obrigação natural, o credor não pode exigir judicialmente o pagamento. Entretanto, se voluntariamente eu pago, não posso eu agora recobrar o valor pago, pleitear a repetição. Por quê? Porque paguei um débito. Paguei um débito. Outro e último exemplo que eu cito, artigo 815. Veja, não se pode exigir o reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Se alguém empresta valor sabidamente para jogo, esse contrato de mútuo estabelecerá uma obrigação natural. Por quê? Porque o mutuante não poderá exigir o pagamento do que sabidamente emprestou para jogo. Entretanto, se o mutuário voluntariamente fizer o pagamento, ele está pagando um débito. Não cabe aqui recobrá-lo, não cabe aqui exigir repetição. Essas são as 3 obrigações quanto ao vínculo. Obrigação civil, obrigação perfeita. Existe juridicamente, porque todos os seus elementos constitutivos estão presentes. E esses elementos também são eficientes. De modo que temos um débito. Débito que, se não for cumprido, enseja responsabilidade. O credor pode
cobrá-la judicialmente. Por isso, a Marilena Diniz diz que a obrigação civil ela é dotada de ação, ela é munida de ação. E o Orlando Gomes complementa, ela é dotada de sanção. As obrigações naturais, elas não existem juridicamente, não possuem qualquer relevância. Diferente das naturais. As naturais existem porque os elementos constitutivos estão presentes. Todavia, são chamadas imperfeitas, porque a inadimplência não enseja responsabilidade, porque a inadimplência não possibilita o credor cobrá-la juridicamente. Entretanto, existe obrigação, tanto que se o devedor cumprir o seu débito voluntariamente, não terá direito à repetição. Essa foi a nossa quarta pós-aula de Direito das Obrigações. Te espero num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.